É muito difícil ficar longe da família, muitos aqui dentro às vezes não têm visita. É maior massacre e oprimição dos funcionários, é muito difícil respeitar esses otários. Tem um 57 traficante e homicida, muitos estavam lá fora tentando subir na vida. Somos seres humanos e merecemos respeito, pra que esculachar se já estamos presos? Acredita em mim, além desse muro, prometi pra mim mesmo eu vou mudar o meu futuro. Eu sou uma pessoa e mereço a igualdade, não entendo mais essa tal sociedade. Caso que eu tenho três passagens aqui já. Eu tenho 5, do ano na delegacia e 3 aqui. Uma de 57, uma de 55 e uma de tráfico. Eu vou embora. Eu ganhei internação, tô boladão. 10 meses é muito, filho. Pra mim, você vai ficar aqui? Não, vou ficar lá. Vou sair daqui da cadeia, essa música. Pô, tipo, que é difícil eu ficar aqui dentro, entendeu? É difícil por causa da minha família. Que eu vou te falar que aqui dentro não é isso tudo que as pessoas falam, que as pessoas pensam. Porque a cadeia aqui só existe uma cadeia pra menina, de menor, que é aqui. Não, a primeira coisa que eles entrou por um portãozão ali, eu olhei pra trás e na minha cabeça veio, fechou aquele portão ali, nunca mais eu vou sair. Só que eu pensei, não, isso daqui é só um tempo. Tipo, como os meninos têm rádio, tem televisão, tem máquina de cortar cabelo, tipo, no alojamento mesmo, mas... E nós não tem nada. Nós, tipo assim, quer ver televisão? Tem 1 hora de televisão pra ver. Eu não entendo, eu não sei por que não tem essas coisas. Tipo, que às vezes eu até fico pensando, pô, será que é por causa das meninas? Depois eu comecei a sofrer preconceito. Aí eu falei assim, não, isso aqui não é meu lugar, não é de masculina, não. Sou uma mulher, me vejo como uma mulher. Aí foi que eles deram falaram com a juíza decidiu, deu a ordem e eu vim pra cá. Poxa, acho que deveria ter mais mulher, sabe? Sei lá, porque a gente é todo mundo menina, vê se tem várias mulheres lá no dos meninos. Não tem. Então, por isso que, tipo, a gente vai, vamos supor, para um agente masculino, pede isso. Ah, não, tem que pedir pra agente feminina. Então, por que tu tá fazendo aqui, então? Se é masculino, tem que pedir, vamos supor. A gente menstrua, que é um absorvente. Ah, vai pedir pra agente feminina. Então, o que tu tá fazendo aqui? Parado de enfeite? Isso não pode ajudar, né, não? Acho isso, acho que devia ter mais a gente feminina. Lá na minha cidade, eu acho que ninguém sabe desse lugar. Não, sabe sim, mas tipo assim, que é só menino, não sabia não. Independente de eu não achar que cadeia, pô, é muito sofrimento tu ficar longe da tua família, não poder fazer o que você quer, não poder comer na hora que você quer. Porque em casa eu comia toda hora aqui, não pode comer na hora que eu quero. Isso aí é muito triste, eu fico muito triste quando eu tô com fome. O dia amanhece no meu alojamento. O sol no seu quadrado pra lembrar meu sofrimento. Não vou te enganar, vou te dar o papo reto. Se eu tô aqui foi porque não age certo. O funcionário chega pra fazer nossa contagem. Aqui somos visíveis, ainda mais com mais passagens. É duro perceber que de novo meu nome chama. Bem-vindos à minha casa, uma bancada entre chamas. Aí comecei a sair, só ficar querendo ficar na pista e nunca voltava pra casa. Aí me envolvendo com gente errada e fazendo besteira, e aí eu acabei vindo parar aqui. Mas, tipo, eu penso, quando eu sair daqui, eu ser alguém melhor, mas não mesmo, não por mim, porque por mim, mas pela minha mãe. A minha mãe, falta de conselho não era, porque minha mãe tinha muito conselho pra me dar de sobra. A única coisa que me levou a isso também, meu pai já foi preso, caiu em Japeri. Aí depois ele saiu, se tornou um cara diferente, um cara bruto, diferente do que ele era. Aquilo tudo foi me deixando crescer uma menina revoltada. Tipo assim, o motivo mesmo de eu ter entrado pra essa vida foi que minha mãe me deixava muito presa e eu nunca me dei bem com meu pai. Então eu me revoltei e fui. Me joguei de cabeça. E eu nunca tive regra na minha vida, tipo, sempre foi, você decidiu. Eu tinha antes do meu pai ser preso. Meu pai foi preso, aí minha mãe não trabalhava, não fazia nada, era só dona de casa e só cuidava da gente, assim. Vamos pra praia, vamos pra isso. Sempre foi muito amiga. E eu nunca tive aquela pessoa que me mandasse, que falasse o que é pra mim fazer, o que não é pra mim fazer. Sempre, você faz o que você quiser, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, mas se você quiser, tu faz, tu se vira. E aí quando meu pai foi preso, foi muito menos, porque aí a gente botou na cabeça,
Meu pai antes que falava, isso não pode, isso pode. E aí depois que ele foi preso, a gente pensou, pô, ele foi preso, por que ele tá falando que pode e que não pode, se ele mesmo tá no erro? Pô, tem pessoas que têm visita toda semana, então não reclama muito e tal, mas, tipo, as pessoas que a família mora longe, que a família não tem condições de visitar, que, tipo assim, aí tu liga pra tua família, tu fica sabendo vários problemas que acontecem lá fora. Muita coisa que eu tô perdendo na minha vida, entendeu? Tipo, eu sei que eu posso ficar aqui o tempo que for, mas é difícil você ficar aqui dentro sem as pessoas que você ama. Minha mãe vem hoje. Eu nunca ligava pra ela. Eu saía de casa assim, só depois de 3 dias, 7 dias, e ela ficava preocupada comigo. Ela passava mal e eu não dava nem tchum pra ela, que queria sair, tava querendo saber das amigas, saindo pra baile funk. Aí ela ficava muito preocupada. Hoje em dia eu já sei que não é a mesma coisa. Que agora eu tenho que dar mais valor a ela. A única pessoa que vem me visitar é ela, que eu só vejo que eu tenho ela por mim. Tipo, muitas pessoas aí falam, eu queria estar na rua, que não sei o quê. Mas é bem melhor eu estar aqui dentro viva. Agora minha família tá vindo me ver. Tipo, eles não podem vir me ver toda semana, não. Porque minha família não tem condição. Minha mãe e meu pai, não, tipo, que eles não se dão muito, mas se dão. Agora, dia 13, vai vir me ver juntos, os dois juntos, meu pai e minha mãe. Pô, a maior felicidade que, tipo assim, na rua ninguém queria saber de mim. Meu padrasto e minha mãe. Meu padrasto não, porque eles se separaram, mas por causa de mim eles ainda são muito amigos, porque eu gosto muito do meu padrasto, ele foi uma pessoa muito importante pra mim. Mesmo não estando comigo desde novinha, com 10 anos, assim, ele casou com a minha mãe e foi uma pessoa muito importante pra mim, que me ensinou muita coisa, me ensinou muito a me virar sozinha, fez eu entender o que é o respeito, o que eu tinha que ter respeito pela minha mãe, falar pra todo mundo, pra minha família lá fora que eu tô presa, sabe? Minha família lá fora por parte de mãe acha que eu tô viajando, tô de férias. Porque é ruim, né? Ter uma filha presa, e menina, e caçula, sendo que a outra já passou por situação assim, e tá internada. Então, é difícil. As 2 filhas deu errado, aí pra minha mãe que fica feio. Minha irmã, agora que ela tá no CAPSI, ela tá internada, mas ela é usuária e devido a ela usar isso, desencadeou esquizofrenia, então eu fico muito mal, eu sempre penso na minha irmã. Eu moro muito longe. Assim, ela pode vir, mas tem um negócio de cartão que eu acho que é só de 15 em 15 dias. Aí ela vem. Só que ela não vem ainda. E eu não consegui ligar pra ela. Porque só tá dando culpado. Ai, não tô. Eu tinha mais de 10 cartinhas. Mas tudo pra sua mãe, tudo pra minha mãe. É tudo só pra ela. Muita carta eu mandei pra ela. Eu escrevi aqui. Quero me lembrar de você como alguém que sempre usou sonhar e acreditar nos sonhos de Deus. Quero me lembrar dos verões, quero me lembrar das canções e das lições que me ensinou. Se eu pudesse, voltaria atrás e te beijaria muito mais, mãe. Ouviria mais os seus conselhos. Sinto tanta falta do teu cheiro, de acariciar os seus cabelos, mas a prova Deus vai te colher. Uma nova história Deus tem pra mim. E eu amo minha família. Não, esse daqui é pra minha irmã, porque a da minha irmã é especial, né? Eu escrevo, né, que eu tô com saudade pra ela voltar, porque ela é minha melhor amiga e eu sempre tive só ela de irmã. E aí ela é muito especial, eu falo pra ela voltar, pra gente poder sair de novo, pra gente poder sair, tomar a vida de novo, sem precisar fazer besteira. Ir pra baile sem precisar fazer besteira. Quem que gosta de ficar preso? De não poder ir ali, ver o dia, sentar na esquina, assim, na calçada da sua casa, não poder sentir sentir livre. O cadeado abre e eu vou para o corredor, com minhas amigas todas pobres e de cor.
Começo a pensar se não tem nada de errado, porque todo o inferno é sempre pobre e favelado. Ai, eu não tenho espelho, porque aqui dentro nós não podemos ter espelho. Porque infelizmente tem meninas que quebram o espelho, se cortam, e o espelho pode causar um corte muito profundo. Aí é muito difícil, tipo, nós se maquiamos sem poder se olhar, aí chega lá fora no pátio, no bebedouro, nós temos que ver se a maquiagem está borrada, se não tá. E é só assim mesmo para a maquiagem ficar boa. E eu me maquiei aqui dentro porque, independente de estar presa, né? Não é porque a gente está presa que a gente tem que ficar feia. A gente tem que sempre estar com a autoestima lá em cima. Porque eu fiquei sozinha aqui e ficou batendo muita depressão em mim. Eu tenho que matar 2 vezes. Me joguei de Tereza 2 vezes. Pô, se jogar de Tereza é se enforcar, amarrar a corda no pescoço e se matar. Foi difícil pra mim, porque eu fiquei 1 ano sozinha no alojamento. Tive contato com as meninas assim, mas não dormia com as meninas, por causa do meu órgão genital. Aqui dentro já é ruim. E aí, tipo, a gente já tá preso. De vez de ter pessoa pra te botar pra cima, várias pessoas querem te julgar, querem achar melhor que você, já tá todo mundo preso, ruim, na pior. Aí vai ter outras pessoas pra ficar te julgando, pô, você já tá preso, já tá no sofrimento, longe da família, já sabe que você já fez besteira, já sabe o que você é, não precisa de outro pra falar que isso é errado, que isso é aquilo, que você tem que fazer isso, que você é isso, que você é aquilo. Aí as pessoas acabam deixando levar, e aí é muita pressão, e já tá triste por estar aqui dentro. Aí pensa, pô, a vida, que sentido faz a vida se eu sou isso tudo que os outros falam? Tipo, eu tenho amizades que eu amo muito. 2 amizades que eu me apeguei bastante. Tipo assim, sempre que eu tô triste, é aquilo. Tu tá na cadeia, tu já tá no sofrimento. Tu vai se isolar e tu não vai falar com ninguém, tu não vai ter amigo. Não tem essa, tipo assim, tem umas amizades que é melhor se afastar mesmo. Mas tem aquelas que você se apega, que tá contigo pra todo momento. Porque toda cadeia, sim, você tem amizade. Basta saber se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Aqui dentro é um cuidando do outro, mas tem horas que é difícil. Que é muita mulher convivendo junto. E lá fora eu não era acostumada a conviver com mulher, eu só ficava no meio de homem. É muita mulher junto e dá muito problema, muito problema. Eu acho que a mulher é mais fácil pra falar, de interagir, de falar de sentimento. Como minha mãe é. Mulher, tipo Não, assim, mãe é outra coisa. Tipo assim, mulher pra mim... A mulher que eu mais amo mesmo é minha mãe, que me entende meu corpo. Tipo, uma mulher entende a outra. Pô, eu acho que independente de todo mundo ser mulher, né? Cada um tem um jeito. Eu acho que tem o corpo, mas cada um pode se expressar com o seu corpo da forma que você quiser. Cada um... O corpo é a nossa tela. Então, se a pessoa é mulher, mas quer se vestir de menino, deixa ela... É bom ter, cada um ter, tem que pra mim também, mulher que vira menino assim, anda como menino, tem que ser muito forte, porque é muito julgamento de muitas pessoas. É difícil ser mulher e pegar outra mulher, os outros falam, não, isso é feio, Deus fez a mulher pra ficar com um homem e o homem pra ficar com a mulher, isso não pode trocar. Por que não pode trocar? Se tá todo mundo aqui, se tá todo mundo... Eu acho que cada um tem que... ser feliz do jeito que quiser, não é essa de, esse daqui tem que ficar com esse daqui. Mas desde que eu era criança, eu sempre gostei de mulher, tipo, ficar com mulher. Aí teve uma época da minha vida que, tipo, que eu cansei, eu desisti de homem. Aí eu virei João. Aí eu só ficava com mulher. Tipo, esse negócio de João e Maria existe mais na cadeia. Porque lá fora é, tipo, sapatão e mulher que fica com mulher. Tipo, eu virei sapatão, só eu que, tipo, eu era como homem. Aí, tipo, que no começo do ano, eu decidi, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, né? Eu decidi que eu ia virar, voltar a ser Maria. Pô, ser mulher me dê gase.
que é ser mulher. Tem muito tempo que eu não sei o que é ser mulher, menino. Até esqueci. Ainda mais no Degase. E ser mulher no Degase é um problema sério. Não sei o que é ser mulher no Degase, não. Não vou saber responder essa pergunta de vocês. Ser mulher é uma coisa muito louca, gente. Ai, eu me senti como uma... Ai, não sei nem explicar. Ser menina no Degase? Ah, sei lá, gera... Depende, tem... Cada menina é cada menina, né? Cada um tem um jeito e tem muitas pessoas que não aceitam um jeito da outra. Então, tem que ser uma menina de personalidade muito forte pra não mudar, pra não ir pela cabeça dos outros, porque se deixar se levar é muito julgamento, é muita coisa, é um querendo que você seja do jeito da pessoa. E não, cada um tem seu jeito. Aqui, não me imagino aqui não. Mulher aqui não. Imagino. Poderosa, eu sou quase um anjo. Nossa, já ganhei você. Esse jogo vamos ver. Quem é que vai vencer? Por que eu sou visível? Porque eu trago alegria. Eu gosto disso. Gosto de me misturar com as coisas boas. Eu não sou invisível, não. Eu não aceito ser invisível. Você não me conhece, você nunca me vê. Acha que me entende assistindo a TV. O que o jornal te fala, tá sempre tudo errado. Quer falar de mim, mas ignora o meu passado. Daqui a pouco eu tô indo, gente. É mesmo, mano. Não fica muito não. Quer cantar tudo? Me avisa pra que eu deixo. Um dia eu vou embora. Ninguém nasce aqui dentro, vai chegar a minha hora. Eu vou embora. Eu ganhei internação. Tô boladão. Cansação. 3 meses. 3 meses é muito, filho. E esse rap eu fiz, foi só pra te mostrar que apesar do muro eu tenho muito pra falar. Com uma letra fácil te fazendo entender que a sombra desse muro te impede de me ver. Vê como eu me esforço, vê que eu entendi. Vê que meu passado eu só vou deixar aqui. O amanhã virá e com ele a liberdade. A dívida já paga livre na sociedade. Quando o portão abrir e você me ver na rua com uma nova arma escondida na cintura. Mas não tem perigo, é justo o contrário, pois minha nova arma é uma carteira de trabalho.